Gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos na primeira live nossa de 2022, né? Já dei um feliz ano novo aqui, mas agora oficialmente é no nosso primeiro ao vivo. E é claro que para esse momento aqui, para começar o ano, né, a gente só poderia receber uma convidada muito especial. Então, antes de começar a live, de fato, eu quero desejar para vocês também um ano incrível, né, que seja repleto de paz, prosperidade, saúde e de muitas realizações. Bom, e a nossa convidada de hoje, ela reúne, vamos dizer, qualidades e histórias em vários aspectos da nossa vida, né? Por isso, ela foi a eleita para estar aqui com vocês hoje. E ela é autora do e-book Todas as Emoções deste Mundo. Durante o caminho de Santiago de Compostela, a autora Antonella Sátiro, de Todas as Emoções deste Mundo, busca abrir uma porta transcendental de possibilidades de vida para nos questionarmos e conversarmos com o nosso eu interior. Vai em busca dessas lições, do entretenimento da mente, do intelecto, do encontro com a verdade, com a revelação. Ela abre portas espirituais para irmos atrás de um sonho que um dia tornar-se-á liberdade e realidade. E ela foi atrás dos sonhos dela. Por isso é a nossa convidada para abrir as lives deste ano e também te inspirar a correr atrás dos seus sonhos, independente dos fatores externos. A Antonella Sátiro é co-founder e CMO da Woman Leadership, que oferece cursos e eventos de liderança feminina para você ser a líder protagonista da sua vida e já impactou mais de 10 mil mulheres com o projeto. Além de escritora, ela é TED Speaker, autora do Human Skills Manifesto, movimento que acredita na pluralidade do ser, professora, coach e mentora de startups, inclusive anjo investidora e palestrante. E além de contar as experiências dela, ela também vai falar sobre as soft skills mais desejadas para a liderança em 2022, dela que, claro, também só poderia ser mais uma mulher no comando. Então vamos chamar aí a Antonella. E se vocês também quiserem enviar perguntas, gente, depois também vai ficar salva aqui no IGTV e no YouTube para vocês. Vamos ver. Acho que deu. Oi, Antonella. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Tá me ouvindo Tô te bem? ouvindo bem, sim. E você, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá em Curitiba hoje? Aham, tô sim. Tem uma paranaense aqui, é natural daí, né? Sou nascida em Curitiba. É, Aham. uma paranaense participando aqui com a gente hoje. Bom, Antonella, eu fiz aí a introdução, te apresentei um pouquinho para o pessoal. Não sei se queres complementar com mais alguma coisa sobre a tua história. Acho que não. Eu falei para você que você passou um pente fino no meu currículo e que você descobriu tudo que eu já fiz, tudo que eu faço. Então, a tua descrição já foi perfeita. Ah, então tá bom, tá ótimo. Vamos lá, então, gente, porque tem muito assunto. Liliane, seja bem-vinda. Cleonice, pessoal aí já tá entrando. Bom, Antonella, você também é consultora, né? Além de tudo que eu falei, consultiva da FIEP, que é a entidade de representação da indústria paranaense, braço político institucional dos segmentos industriais aí do Estado. E a gente já falou aqui, inclusive, no canal, né, sobre a mulher povo, que tem muitos papéis diferentes. Para começar, eu quero saber como que tu dá conta de tantos projetos para isso, né? Tantos projetos. Tem algum segredo aí para fazer isso? Bom, às vezes até eu me pergunto como que eu consigo, né? Porque assim, são dias de glória e dias de luta, né? Eu costumo brincar. Porque tem dias que a gente corre muito atrás e tem que fazer muito follow-up, trabalho operacional, são aqueles dias que deixam a gente cansado, né? E tem dias que são os dias que a gente colhe os frutos. Então, eu diria que a primeira coisa que eu faço e que me motiva e me inspira muito
é realmente ser apaixonada por aquilo que eu faço e ver propósito, né, nas coisas que eu faço. Então, tudo que eu faço, eu me pergunto, por que que eu estou fazendo isso? Né? Então, acho que esse é o primeiro passo, o porquê das coisas, a gente ser mais consciente. Então, se eu dou mentorias para startups da FIEP, por que que eu faço isso? Né? Porque eu quero contribuir o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri em anos trabalhando em multinacional, trabalhando com inovação, também investindo, tendo minhas próprias empresas. Então, é uma forma de retornar para o mercado aquilo que eu aprendi, né? E aí, como fazer isso operacionalmente? Muita organização. Então, realmente me organizar para fazer as coisas, ter metas semanais, objetivos semanais, trabalhar com agenda, Trello, aí todos esses softwares e as tecnologias que hoje nos possibilitam nos organizar melhor. Então, acho que tirar vantagem e o melhor de cada uma dessas tecnologias me ajuda muito, porque aí eu consigo também colocar em prática aquilo que eu quero e visualizar o meu pensamento, né? Então, eu acho que tudo na vida, para mim, eu falo muito isso. Quem me conhece sabe, quem faz mentoria comigo, no meu livro eu falo que é sempre trazer clareza e consciência para tudo aquilo que a gente faz. Então, se a gente tem clareza, né, que é o porquê que eu faço o que eu faço, como que eu faço, existem melhores maneiras de fazer. Então, juntando tudo isso, você começa a ter essa organização mental que te ajuda na hora de elaborar tudo aquilo que você faz e também na hora de colocar em prática. Então, eu diria que não existe segredo, mas sim organização mental, organização física, intelectual, para colocar em prática. Muito bom, super dica aí, né, para quem já precisa organizar o ano e colocar as metas, inclusive. Bom, você também é autora do Human Skills Manifesto, um movimento que acredita na pluralidade do ser. Aliás, acho, né, que você é um ótimo exemplo aí por exercer tantos papéis, pelo que a gente mencionou aqui. E para quem quer se destacar agora no mercado, vamos falar pós-pandemia, mesmo que a gente ainda está nela, né? Não tem outro caminho, né? O que, que é esse manifesto? Bom, contando um pouco para vocês desse projeto, que é o meu projeto de vida, que eu acredito muito, sou super apaixonada e é só paixão mesmo, porque é um projeto sem fins lucrativos, demanda bastante tempo, mas eu adoro, então eu faço realmente com amor, porque da onde surgiu esse projeto? Surgiu da necessidade que eu comecei a observar nas empresas de falar sobre habilidades humanas. Então, eu fui gestora de equipes por alguns anos e eu comecei a perceber algumas questões nas pessoas, né? E como elas se comportavam, aquilo que elas sabiam, às vezes dificuldade na hora de se expressar assertivamente, dificuldade para escutar outras pessoas, ou até mesmo para dar ou receber um feedback, né? Então, assim, muito ligado à questão de inteligência emocional, de às vezes as pessoas não saberem receber um feedback, ou até mesmo de líderes não saberem dar um feedback para os seus liderados. Então, eu comecei a falar, mas não é possível, será que isso só acontece na minha empresa? E aí eu comecei a conversar com outros gestores, coaches, pessoas que trabalham nessa área de desenvolvimento humano, startups, órgãos governamentais. E eu comecei a perguntar, gente, é normal isso? Vocês também veem isso acontecendo? E todo mundo falou sim. E daí eu falei, meu Deus, temos aí uma oportunidade de criar algo novo para o mercado que vem realmente para trazer conhecimento. Então, o Human Skills Manifesto, ele nada mais é que uma carta aberta com princípios e valores para as empresas e para os profissionais seguirem. É uma carta que a gente quer que dite tendências, que na verdade são coisas que todo mundo sabe que a gente precisa fazer, mas não é todo mundo que faz. E quem faz se destaca no mercado. Então, é realmente uma forma, seja você como profissional, como colaborador, autônomo, se você tem uma empresa ou na empresa que você trabalha, o manifesto ele se aplica para todas essas pessoas e para as empresas, corporações, startups também. E aí a gente quer que esse manifesto chegue a muitas pessoas,
para que as pessoas realmente falem. É preciso falar sobre inclusão e diversidade, é preciso falar sobre saúde mental, é preciso falar sobre inteligência emocional no ambiente de trabalho, é preciso falar sobre ambientes mais inclusivos, onde as pessoas sentem que elas são pertencentes, né? Então, a gente está levando essa força muito grande do manifesto para as empresas, para os profissionais, e a gente está fazendo uma série de lives, compartilhando no nosso site artigos, white papers com práticas do que os profissionais e as empresas precisam fazer e adotar no seu dia a dia. Uhum, dá para constar no site, então, esse material. Exatamente. O nosso site é o humanskillsmanifesto.org. Lá estão todos os artigos, as pessoas podem consultar, podem ler. Lá também tem o formulário para assinar o manifesto, que é super importante para a gente ter mais signatários e para as pessoas também receberem as nossas newsletters, os convites para os eventos. E os eventos estão acontecendo no Instagram, Human Skills Manifesto Oficial. Então, o pessoal pode seguir por lá e depois ver também o que está acontecendo. A gente sempre está compartilhando conteúdo. Então, é isso. Uhum. Ah, legal. Depois eu deixo salvo aqui para o pessoal acessar também. E você acredita que todas as possibilidades, né? Aliás, habilidades podem ser desenvolvidas e que antes de ser um bom líder é preciso ser um bom ser humano? Quais as habilidades mais procuradas hoje e como desenvolvê-las? Sim. Bom, a gente tem aí uma série de habilidades. A primeira delas, que eu sempre digo que, para mim, eu identifico como habilidade mãe, é você desenvolver o mindset de crescimento, que está muito linkado com inteligência emocional, né? Então, o mindset de crescimento é a gente olhar para a vida, olhar para as situações, tanto pessoais quanto profissionais, sempre pensando naquilo que eu posso melhorar, né? E se eu não desenvolvi ainda, eu vou desenvolver, né? Então, o mindset de crescimento é muita gente olhar para as situações do dia a dia e ao invés de se chicotear, ao invés de criticar, julgar, olhar com um olhar mais humano, olhar com um olhar de eu quero aprender sobre isso e não ter um posicionamento tão fixo em relação às coisas, às situações, os problemas, né? Porque problema a gente tem muitos, todos os dias. A questão é como que a gente lida com esses problemas, que é o mindset de crescimento. Então, é a nossa atitude perante as situações, os problemas, os desafios que a gente enfrenta todos os dias. Nossa, Então, isso aí é realmente, né? Na teoria é lindo, mas na prática, todo dia lembrar, tem que, olha, treinar e bastante. é escutar, Você já fez. né? E é escutar os pensamentos. Então, desculpa te interromper. É, não, mas Então, essa é a primeira habilidade, né? Mas a gente tem várias outras habilidades, como liderança, que é super importante. E liderança não só no sentido se você lidera um time ou pessoas, né? A gente se autolidera. Então, o que se liderar bem primeiro, né? Exato. Então, o que é se autoliderar? Se autoliderar é mostrar um posicionamento proativo perante a vida, perante as situações. Então, assim, se alguém te pede para fazer alguma coisa no teu dia a dia e às vezes não está no teu escopo de trabalho, o que você fala? Como que você responde a essa solicitação? Você diz, isso não faz parte do meu escopo? Ou você diz, né? Uhum. Vou buscar aprender sobre isso, vou fazer um curso, né? Vou me capacitar para poder Vou te ajudar de alguma forma. ou, né, buscar ajuda, perguntar para outras pessoas. Então, assim, ter esse posicionamento é liderança, é proatividade, né? Uhum. Buscar soluções, pensamento analítico, pensamento inovador, então criatividade, inovação, resiliência, escutativa. Essas são algumas das habilidades do profissional do futuro e algumas das habilidades que cada vez mais as empresas vão buscar, né? Isso não sou eu falando, isso realmente são pesquisas científicas da Deloitte, da McKinsey,
que atestam isso e trazem isso para os profissionais, estão disponíveis na internet para todo mundo olhar, ler, pesquisar. Mas o que todas essas pesquisas mostram, e é unânime, é assim, uníssono, é que todos nós vamos mudar os nossos papéis, as nossas responsabilidades nos próximos anos. Porque o mercado de trabalho e a tecnologia está evoluindo tão rápido que, na verdade, o ser humano ele vai ter um papel fundamental que é interpretar a tecnologia, interpretar dados, gerar soluções a partir desses dados e daquilo que a gente consegue coletar com a tecnologia. Então, é muito importante que cada vez mais a gente se capacite em habilidades humanas para que a gente esteja preparado para o futuro. Com certeza, é bem interessante. Até eu estou justamente numa matéria dessa no MBA e os professores estão falando, né? Como fala ali muito de grow e essa mentalidade de inovação e crescimento. Ah, daqui a 5 anos vai ter profissões que ainda nem existem, Exato. nem foram criadas, né? Então, como que a gente vai se adaptar para estar preparado para esse momento, né? E tá Bom, e atento. falando nisso, né? Desculpa. Hã? Não, e tá atento a essas tendências, né? Se a É. gente tem profissões que hoje acontecem que não estavam tão ligadas à tecnologia, a gente está vendo a tecnologia aparecer. Então, se antes a gente tinha pessoas que faziam clipping de notícias, talvez no futuro a gente tenha pessoas que façam clipping de perfis no Instagram, no TikTok, ou de matérias, né? Você que é jornalista sabe disso. Então, tem muita profissão que vai surgir e a gente precisa estar de olho no mercado. Uma das tendências que eu tenho visto muito também, assim, que as empresas estão buscando cada vez mais, é que com o digital, né, com anúncio online, com as empresas vendendo tudo através das redes sociais, uma profissão que está sendo muito buscada também é vendedor, né? Pessoas que trabalham com Uhum, vendas, porque não só os uhum. anúncios vão fazer parte, mas também ainda existe o papel do vendedor, e o papel do vendedor vai ser reinventado provavelmente nos próximos anos. Então, estar atento a essas tendências e estar olhando para o mercado para ver o que o mercado está precisando e onde estão as necessidades é super importante para a gente se desenvolver, né? Então, para eu começar a pensar, ah, beleza, o que eu preciso desenvolver hoje? Qual que é a habilidade que eu preciso desenvolver? Mas e daqui 1 ano? E daqui 2 anos? Né? O que eu vou estar buscando? Porque tem muita gente que ainda pensa que é aquela coisa, né? Eu fiz isso aqui a vida toda ou tantos anos e vou morrer fazendo isso. Mas isso era nas gerações passadas, né? Mudou muito e não é mais assim. E muita gente eu vejo que ainda tanto no mercado como até profissionais de RH ainda tem um pouco essa filosofia de que a pessoa tem que ser especialista numa área, né? Sim, Mas essa disrupção aí já está mexendo um pouquinho com esse cada pensamento. vez mais a gente vai ver generalistas no mercado, porque Uhum, vai ser necessário a gente se adaptar. Claro, a gente vai ter que ter uma expertise maior em uma área ou outra para realizar o nosso sim. trabalho, mas a gente também vai precisar entender de mídia digital, a gente também vai precisar entender de falar em público, por mais que às vezes a nossa profissão não tenha esse requerimento, mas hoje em dia, por onde as Uhum, pessoas se vendem? Pela internet. Então, você precisa uhum. aprender a falar em público, falar diante da câmera, você precisa aprender a lidar com o ring light, né? Você sabe também. Então, assim, é importante que a gente comece a perceber essas mudanças e vá se preparando para não ter um choque daqui a alguns anos, né? Com certeza, como já foi a pandemia. E até ele falou uma coisa que eu disse, gente, nunca parei para pensar nisso, mas com certeza vai ser uma profissão que daqui a pouco acho que já estão buscando. Tipo assim, ó, a pessoa faleceu. O que que faz com os dados digitais dela? Porque hoje, né, tem tudo isso que continua na rede ali. Então vai ter que ter a pessoa que vai gerenciar esse tipo de coisa, tanto para a empresa como para pessoas. Eu, tipo, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Mas Sim, para tu ver onde é que a gente, né, pode chegar. o Bom, LGPD, mais a lei LGPD é, revolucionou o mercado.
porque as pessoas É. tiveram que se adaptar, as empresas tiveram que se adaptar, os advogados tiveram que estudar sobre isso. Então, assim, né, mudou completamente o mercado para os profissionais, para as empresas. Então, estar atento aí. E tá só E está começando, só né? começando, exatamente. Uhum. Bom, e tem o trabalho, né, que a gente faz profissionalmente, mas tem os projetos voluntários aí, como a Antonella faz bastante. Inclusive, participando de um, ela já foi para Cuba, né, que é um destino bem curioso aí para muita gente, que pelo que entendi, né, foi para fazer construção de casas na região metropolitana. Você acha que experiências assim, também completamente diferentes da rotina das empresas, vão ser cada vez mais valorizadas e buscadas nos profissionais? Queria que tu contasse um pouquinho, né, dessa experiência e de que forma também te fez crescer como pessoa ou até, né, o que aprendesse lá, como trouxesse para o trabalho depois isso. Sim. Bom, essa minha experiência em Cuba foi muito legal, porque na minha faculdade eu cursei Relações Internacionais e Turismo, mas na faculdade de Relações Internacionais eu fiz a minha monografia sobre o turismo cubano como uma atividade capitalista que sustenta o socialismo cubano. E aí o meu orientador, ele tinha muito contato com Cuba e ele me falou, olha, tem uma brigada cubana super legal que vai gente do mundo inteiro. Você deveria ir para entender como funciona melhor o governo, as entidades do governo lá em Cuba. Então eu super me interessei, né? E fui atrás, pesquisei e fui para essa brigada. Então, você visita Ministério da Economia, Ministério do Turismo, para entender como que funciona, como que eles se organizam. Então, você tem acesso, né, a todas essas informações do governo e você também faz um trabalho voluntário ajudando na construção de casas de pessoas carentes, né? Então, foi uma Ai, experiência que legal. super legal, porque tinham 200 pessoas de mais de 40 países do mundo todo, se não me engano. E aí você tem não só a interface com essas pessoas, como também você tem esse intercâmbio com uma cultura que é muito rica. E o que que isso traz para nós como seres humanos? Né? Primeiro nos torna melhores seres humanos, né? Que é o que eu sempre digo que antes de ser um bom líder, a gente precisa ser um bom ser humano ou um profissional, né, também. Então, a gente aprende muito, não só na área técnica, do que é possível ser feito no ministério, como é possível administrar, mas também sobre resiliência, sobre proatividade, sobre escutar o outro, sobre saber se comunicar. Então, tudo isso que a gente falou agora há pouco de habilidades humanas, a gente aprende em experiências não só como essa, mas também em viagens, se a gente está disposto a aprender e a olhar para isso, né? Então, com certeza, eu digo que as empresas buscam e vão buscar cada vez mais profissionais nessas áreas e que tem esse tipo de experiência, porque aí essa pessoa que passa por uma experiência como essa, ela já é uma pessoa transformada que já chega no ambiente de trabalho muitas vezes com outro posicionamento, um posicionamento de quero aprender coisas novas, sou uma pessoa mais humilde, sou uma pessoa resiliente. Então, sim, as empresas estão buscando isso, né? E acho que vão buscar cada vez mais. Legal. Bom, e pelo impacto, né, que causa nas vidas de quem passa por ali, o caminho de Santiago de Compostela tem admiradores e peregrinos espalhados pelo mundo inteiro, que é outro destino aí que a Antonella conhece. Para você, a experiência foi tão transformadora que decidiu compartilhar em forma de diário e fazer um paralelo entre o caminho e a vida, em uma exaltação à felicidade e à busca pessoal de cada um por seus sonhos. Como surgiu primeiro a ideia de fazer essa viagem, mais essa aventura aí? Bom, eu ainda estava na empresa anterior que eu trabalhava, né, na ExxonMobil,
e eu estava num almoço com alguns amigos e a gente começou a falar sobre o caminho. Eu ainda não... Eu conhecia porque eu tinha uma tia minha que tinha feito, mas eu não tinha, assim, muitos detalhes, eu não sabia por que que as pessoas faziam o caminho, ou o que que acontecia lá. Então, assim, eu não tinha essa visão, né? E depois dessa conversa com os amigos, eu fiquei super interessada. E eu tinha férias, mais ou menos ali um mês e meio, um mês depois. E daí eu comecei a pesquisar, me apaixonei. Eu falei, cara, quero ir para esse caminho, quero fazer esse caminho. Então, eu às vezes tomo algumas decisões muito intuitivas, assim, na minha vida, do sentir, né? Que eu falo que eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu sinto muito tudo. As situações, as pessoas, as coisas que eu vivo. Não é à toa que o livro se chama Todas as Emoções deste Mundo, né? E aí Ótimo. eu senti que eu deveria ir para lá, que eu deveria fazer esse caminho. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Recomendo para todas as pessoas, assim, recomendo para quem está assistindo também, porque realmente é uma viagem que transforma a gente e transforma a nossa vida. Uhum. Esse Já aqui fiquei é o curiosa livro, para saber um pouquinho esse aqui mais. é o livro, né? Aham. Todas as emoções deste mundo. Então, ele está disponível na Amazon. É importante também mencionar que esse livro aqui é a segunda edição. Tem um outro livro que é a primeira edição, são livros completamente diferentes. O primeiro deles ele está ainda disponível, mas esse daqui, a segunda edição com essa capa aqui é o mais atualizado. Eu reescrevi ele inteiro, então é um novo livro reescrito. Então, quando vocês forem procurar, ele está disponível na Amazon, essa segunda versão, e é com essa capinha aqui. Uhum. Legal, muito linda. Bom, e em todas as emoções deste mundo, além de oferecer as dicas práticas para quem quer ir, né, para viagem, por onde começar, o que levar, mostra que a beleza da vida está no modo de viver, nas pequenas coisas do cotidiano, na imperfeição imperfeita da arte que se encontra fora dos padrões e que presenciamos nas nossas vidas diariamente. O texto cativa desde os peregrinos ou quem quer ainda fazer o caminho, mas principalmente quem quer mudar algo e assumir as rédeas da sua vida. Indicado para quem é apaixonado pela vida e quer transformar o dia a dia em uma grande viagem ao seu interior, rumo ao autoconhecimento e à felicidade. Um livro que convida a não desistir de seus sonhos. O que você recomenda, né, para quem precisa agora buscar em 2022 uma mudança nesse ano, que, né, a gente sabe que no começo do ano faz aquela lista, tem metas, quem não fez ainda vai fazer provavelmente, mas pode ser uma mudança de casa, de cidade, de emprego, de estilo de vida, né? Às vezes, uma dieta ou não, esse ano eu vou me exercitar, sempre essa, né? Que tu vai jogando para o outro ano, assim. Então, qual que é aí a tua recomendação, né, para quem quer de fato dar o start? Bom, primeira coisa, cuidar da nossa saúde mental. A gente faz 2 anos aí que está nesse período de pandemia. Quando eu estava ativamente, né, na minha empresa anterior liderando equipes, eu via que o maior problema das pessoas é a saúde mental. Então, assim, tem que cuidar, tem que se fortalecer, tem que estar atento aos pensamentos, procurar um psicólogo, né, se necessário, se for um caso um pouco mais grave, procurar psiquiatra. Então, assim, se cuidar mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Então, assim, sempre pensar nesse trinômio que eu digo, né? É o mental, o físico, o emocional, o espiritual. Por quê? Porque a gente só consegue fazer as coisas se a gente está bem, fisicamente, emocionalmente, né? E fortalecer o nosso espiritual. A gente precisa de alimento para essas 3 áreas. Então é super importante que a gente invista o nosso tempo. Porque sem saúde você não trabalha, e se você não trabalha, você não ganha dinheiro, né? Se você não está bem mentalmente, você não consegue trabalhar e não consegue ganhar dinheiro. É a mesma coisa, né? Então, assim, esse, claro, é só um exemplo. Existem tantos outros, enfim, você não consegue fazer nada na vida, né? Mas eu dei esse porque
a gente, querendo ou não, precisa de dinheiro para sobreviver, então precisa estar bem, né, para trabalhar, mas a gente também tem que estar bem fisicamente para conseguir fazer as coisas que a gente precisa, cuidar da nossa família, das pessoas que a gente ama. Mas esse seria o primeiro conselho que eu daria para todas as pessoas que estão nos assistindo. Cuidar de você. Então, depois disso, Primeiro em lugar, né? primeiro lugar, depois disso, você pensa nos seus objetivos, porque aí você vai ter a saúde que você precisa para executar os seus objetivos. Aí você vai ter o pensamento firme e forte para realizar as coisas que você quer realizar. Então, muitas vezes as pessoas fazem ao contrário, né? Elas cuidam primeiro desse outro lado, para daí cuidam primeiro dos objetivos para daí pensar nisso. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar na saúde, no emocional, no físico, no espiritual, para daí a gente trabalhar os objetivos. Entendi. Excelente. Além de estudar e trabalhar, né, como a gente falou, tu também gosta muito de viajar. E já foi para destinos aí que não são muito comuns, como a gente mencionou, teve Cuba, além de Índia, Egito e Rússia até, né? A Rússia eu acho assim um destino incrível, mas fica aquela coisa, né? Ah, sozinha como mulher, será que eu iria para um lugar tão diferente, né? A gente sempre tem um pouco de receio assim. Como que tu planeja esses destinos e o que que tu achou da Rússia? Bom, como que eu planejo os meus destinos? É como tu falasse, meio Eu intuitivo. sempre é intuitivo, mas a primeira pergunta que eu geralmente me fazia era: qual é o lugar mais exótico e diferente que existe? Aí é pra lá que eu Adoro. vou, entendeu? Então, Aham. já fui para vários lugares assim que muitas pessoas nem pensam em ir, tipo Mianmar, Uhum. Hum. Tibete. Então, são lugares que me Aham. fascinam pelo diferente, lugares que me fascinam Uhum. pelo o que eu vou encontrar lá, como que essas pessoas vivem, o que comem, né, onde dormem e como são. Então, o que sempre me motivou muito foi o diferente, porque eu sempre gostei de entender essa questão da inovação, né, das culturas, como que essas pessoas vivem, como que é o lugar delas. Então, quando eu escolhi a Rússia, eu escolhi porque a Rússia sempre me fascinou. Eu gosto muito de literatura, Uhum. então, assim, lia muitos autores russos e sempre achei a cultura muito diferente, forma das pessoas se expressarem, contarem as histórias, né? Então, eu achava isso muito legal. E daí, quando eu escolhi a Rússia, eu falei, bom, para onde que eu vou na Rússia? Eu falei, eu vou para a Sibéria. E aí Nossa, não foi tipo Moscou. Vamos extrapolar dentro da Rússia ainda. eu fui para Moscou, São Petersburgo, que são os destinos mais normais, né? Mas eu falei, também quero ir para a Sibéria. E aí foi o melhor de todos, porque A a melhor melhor parte. parte, porque aí eu conheci uma Rússia completamente diferente do que são as grandes cidades. Descobri que lá quase ninguém fala inglês, então é tudo muito na base da mímica. Sim. Eu não tinha. Era o que eu ia te dizer, porque assim, né, pensando em Rússia, claro que globalmente a gente sabe, né, às vezes tem eventos lá, claro, ali na capital e as cidades principais vão falar inglês, mas eu sei de gente que já foi para lá e só tinha placa em russo, tipo, e agora? O que eu faço? Né? Realmente tem que ir na mímica ali. Exato, então é mímica, é intuição, você vai descobrindo. Aí eu fui parar lá numa ilha xamânica no meio da Sibéria, e lá ninguém falava inglês. E daí você se depara assim com algumas questões super interessantes que é tipo assim, eu cheguei lá eu estava nessa ilha xamânica, eu ia me hospedar num albergue e eu já tinha reservado pelo Booking, estava tudo certo. Quando eu cheguei lá, a mulher falou assim: ah, então, a gente não está recebendo nenhum hóspede porque não tem ninguém. Então, eu não tenho como te servir café da manhã. E daí ela falou simplesmente procure outro lugar para você dormir. Fica na Fica rua. na rua. Deu, como assim, né? Eu tinha reservado. Mas daí a minha sorte foi que quando eu fui para lá, eu fui com uma van, e daí nessa van eu conheci uma menina que a mãe dela
ela era russa, mas a mãe dela era professora de inglês, então ela falava inglês. Aí ela fez toda essa ponte com a pessoa da pousada, né, do albergue, e daí eu Nossa. fiquei com ela, então a gente ficou amigas. E aí foi super legal, porque aí eu consegui me comunicar de verdade. Porque senão eu não ia conseguir me comunicar. Aí cheguei na Uhum. pousada junto com a Maria, que foi essa amiga que eu fiz, e não tinha internet, porque daí a moça falou que o Não. cachorro comeu o modem do O fio. Wi-Fi. Daí eu falei, meu Deus, né? Tipo assim, tô na Rússia, no meio da Só melhora. Sibéria, não tem internet, como que eu vou fazer qualquer coisa, né? Ferrou. E aí eu acho que é isso que me atrai, assim, nesses destinos exóticos. E tu não tem medo, mesmo Não. nessas situações, tipo, tá Deus no controle, vai dar tudo certo. Sim. Em viagem, eu nunca tive medo. Tipo, medo de ir para tal lugar, medo. Porque eu sinto Aham. muito os lugares que eu posso ir, né? Eu olho, eu observo, eu sou muito Uhum. observadora, então eu sempre vejo, cara, né? Não vou andar 2 horas da manhã sozinha com um Na laptop rua. e coisas assim, né? Mas assim, Uhum. observar para ver se tal lugar é seguro, sempre se tem alguém vindo, se essa pessoa, né, é suspeita ou não. Então, sempre estou ligada, porque brasileiro, né, a gente sabe, a gente tá o tempo inteiro com a bolsa agarrada, com os pertences, Uhum. celular, porque a gente está acostumada. E aquela cara de turista, né? E a gente está acostumado com uma realidade aqui no Brasil que não é a realidade que existe fora do Brasil. Né? Geralmente nos Uhum. países que a gente vai, obviamente, né, não dá para generalizar, mas é muito mais seguro do que aqui no Brasil. Então, o medo, para mim, não é algo que eu sentia, não, pelo menos em relação a isso. Uhum. Entendi. E antes de fundar a empresa atual, né, você trabalhou na Exxon, como comentasse, por mais de 13 anos, inclusive como Innovation Brasil Lead, gerenciando um time de aproximadamente 35 colaboradores, trabalhando com inovação, Master Trainer e inovação no Brasil. Quais são, na tua opinião, os maiores desafios para os líderes atualmente nessa situação aí que a gente está vivendo ainda? Bom, primeira delas que a gente até comentou aqui agora há pouco, saúde mental. Então, os líderes precisam se capacitar, precisam entender como lidar com pessoas com essa situação de saúde mental, que às vezes está passando por um período difícil, está com depressão. E também saber conversar com as pessoas, com o seu time no ambiente de trabalho, dedicar atenção, carinho, que é o que as pessoas estão precisando, principalmente nesse momento de pandemia. E o que a gente vê na realidade das empresas e das organizações? Que os líderes não estão preparados para lidar com os seres humanos como seres humanos. Né? Conversar sobre o Uhum. dia a dia, o que está acontecendo, me conta o que você precisa, como que eu posso te ajudar, né? O que eu posso fazer por você, como que está o teu desempenho no trabalho, nas tuas tarefas, me conta, me Uhum. fala onde que você está encontrando desafios, ou com quem da equipe você gostaria de se relacionar melhor ou de outra maneira. Então, assim, Porque além da pandemia em si, tipo, ainda acontecem as outras situações, né? Porque às vezes a pessoa já tem outros problemas, daí veio isso e agravou ainda mais. exatamente. E os líderes não estão acostumados a ter essas conversas realmente profundas com seus liderados. A Uhum. grande maioria, pelo menos, né? E, de novo, não dá Sim. para generalizar. Existe muito líder sensacional, né? Que faz esse trabalho, mas a gente começou a ver nas empresas, inclusive pesquisas sobre depois que a gente começou a trabalhar em home office na pandemia, mostram exatamente isso que eu estou falando para vocês, né? Que é essa questão de saber lidar e interagir com o ser humano. Então, cada vez mais isso vai ser necessário. E como a motivação e a inovação andam juntas nas grandes empresas, principalmente, né? Que a gente sabe que às vezes a estrutura não permite tanto esse contato assim. Sim. Bom, primeiro a motivação, né, é essencial, mas ainda mais do que
ser motivado para inovar, você tem que estar num ambiente de trabalho que seja inclusivo e que te permita dar opinião, né? Porque assim, se você tem uma ideia, se você tem uma sugestão, uma melhoria de processo, por exemplo, e você chega para o teu líder e você fala sobre essa sugestão e ele já te recebe de uma maneira abrupta, ou ele não discuta, ou ele finge que Ou discuta. negativa, ou tipo, ah, já não vai dar certo. Exatamente, a pessoa dificilmente vai falar de novo. Então aí você Uhum, matou qualquer princípio de inovação dentro de qualquer organização. E a pessoa nunca mais uhum. vai se sentir segura para falar ou compartilhar a opinião dela. Então, assim, é importante que os líderes e a empresa, a cultura organizacional, incentive as pessoas a dar ideias, mas que também os profissionais saibam escutar. Seja um líder, um gerente, um supervisor ou a própria equipe, né? Então, assim, só vai ter e só vai existir inovação se existe diálogo, como tudo na vida, né? Por isso que eu sempre digo, conversar é extremamente importante, saber conversar mais ainda. Relacionamento é aquela coisa, né? É via de mão dupla, não é só um dando toda hora e daí o Exatamente. outro, né, só quer receber e aí depois não recebe, ah, mas o que que aconteceu? Não, é porque realmente é uma troca, né? Se não tá recebendo, algo aconteceu. Você é formada em Relações Internacionais pela Uni Curitiba, como falaste também, em Turismo pela Universidade Positivo, e especialista em Marketing pela Universidade Federal do Paraná, com MBA em Gestão Ambiental também pela Federal. Você acha que a formação acadêmica, né, ainda é importante e valorizada no mercado brasileiro, que a gente também já vê algumas empresas mudando esse conceito de que, ah, não, se tem habilidade não quero saber do diploma, ou ainda não é bem assim, ainda é importante essa capacitação? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tem de tudo. Existem organizações, né, que buscam que os profissionais tenham esses diplomas. E existem hoje em dia startups que estão pegando muitos profissionais, por exemplo, na área de tecnologia, que você não precisa ser formado em TI, né? Você pode simplesmente ter um curso ou comprovar que você sabe desenvolver, desenvolve bem, né? Compartilhar o teu portfólio, principalmente na área de tecnologia, porque é uma área que está precisando de muito profissional e não tem, então o mercado está. Eu acho que eles estão tão desesperados, né, entre aspas, agora que só tu falar que tem a intenção de aprender, eles já Exato, contratam, exato. né? Eu trabalhava na área de tecnologia, dificilmente conseguia profissionais com a capacitação que a gente precisava para a vaga, mas a gente sempre pegava pessoas que eram proativas e que quisessem aprender. E aí a gente fornecia esse Uhum. treinamento e essa capacitação para a pessoa entrar na empresa, né? Então, assim, existe um pouco de tudo no mercado, mas o que eu diria que mais que diplomas, o que importa é a atitude. Porque se você tem uma atitude proativa de querer aprender, demonstrar que você vai atrás de soluções, que você é um resolvedor de problemas, isso que vai te ajudar na tua carreira. Então, se você quer se desenvolver, se você quer buscar novos cargos, atitude é a primeira coisa que eu digo para as pessoas. É o que precisa. Todo o resto é secundário. Você pode não saber, É consequência. você pode tipo ter vários diplomas, mas se você não tem atitude no teu emprego, no teu dia a dia, nas atividades que você realiza, você nunca vai ser promovido. Então, de que Uhum. adianta ter vários diplomas se na hora H ou na prática a pessoa não coloca em prática aquilo que ela estudou? Então, cada vez mais a gente vai ver no mercado essa diferença, né, da teoria para a prática. Uhum. E nós, mulheres, a gente sofre muito com a síndrome da impostora, né? Que a gente se cobra demais, sempre espera demais da gente, dos outros, acaba gerando aquele sentimento de culpa,
né, com essa relação aí de cobrança. Tens alguma recomendação para diminuir também esse excesso de, ai, nunca tá bom, ai, falta alguma coisa, eu acabei de terminar um curso, mas já vou fazer o outro, porque nunca sou boa o suficiente, né? Que muitas mulheres sofrem aí com esses problemas, dilemas, né? Sim. Bom, eu acho que é normal, né, na sociedade que a gente vive, ter essa síndrome da impostora. Na verdade, não é nada normal, mas é normal devido ao determinismo, que é o meio que a gente vive. Por quê? Porque a sociedade, muitas vezes inconscientemente, impõe que a mulher seja mãe, que ela trabalhe, que ela faça isso, que ela tenha outras atribuições. Então, a mulher se vê louca por um número absurdo de tarefas que ela tem, e aí ela acha que nunca é suficiente o que ela faz, porque ela sempre carrega essa culpa que também é imposta pela sociedade, muitas vezes, essa culpa que a gente leva. Então, assim, primeira coisa é trazer para o consciente que nós não somos super-heroínas. Trazer para o consciente que é impossível você dar conta e ser perfeita em tudo aquilo que você faz. Então, prestar atenção nos pensamentos, quando eles vierem, quando a culpa vier, ressignificar, né? Eu não preciso ser perfeita, eu sou suficiente, eu faço o suficiente. Adotar isso como mantra para a gente não se chicotear o tempo inteiro. Segunda coisa super importante em rede social. Começar a perceber conscientemente o quanto a gente se compara quando a gente vê na rede social que tal pessoa está fazendo tal coisa, que tal pessoa está fazendo tal curso, que tal pessoa, enfim, né? Mas se comparar menos ou não se comparar. Então, prestar atenção Uhum. nisso, nos pensamentos que vêm, porque é muito inconsciente e as pessoas não percebem essa questão da rede social. E hoje também tem pesquisas científicas que mostram os jovens, as meninas, né, que o quanto elas se comparam quando são adolescentes e que antes Já sofrendo, né, com tantas questões que antes a gente, sofria por ver uma capa de revista lá na banca uma isso vez por mesmo, mês, né? E agora elas estão o dia todo expostas ali e ficam nutrindo aquilo, né? Eu sei porque eu tenho sobrinha que já é adolescente, graças a Deus muito bem resolvida, mas a gente, né, vê pelas amiguinhas assim, como às vezes uma foto, né, já abala a autoestima, e é bem isso, às vezes é inconsciente, pensa que não afeta, mas depois está se sentindo mal, não sabe nem por quê, né? exatamente, exatamente, falou tudo. Então, assim, essas são algumas das dicas que eu dou, né? Sempre trazer para o consciente, perceber quando você está se martirizando, se está autopunindo, trabalhar esse pensamento dentro de você, porque ninguém vai trabalhar por você. E a gente tem que se amar. E o autoconhecimento é a chave para tudo. Então, terceira dica é essa: se trabalhar, buscar autoconhecimento, buscar entender como que você funciona, o que que você pensa, quais são os gatilhos que deixam triste para se autopunir, né? Então, assim, vi uma foto na internet, fiquei triste, tô lá me autopunindo, né? Então, assim, ou vejo alguém falando sobre tal coisa, aquilo me deixa mal. Então, perceber, né? Trazer isso para o consciente, trabalhar é crucial para não levar a síndrome da impostora adiante. E se amar. Amar quem a gente é, como vê o mundo. É aquela coisa, né? Se tu tá bem contigo e se ama, tu não tem nem tempo de cuidar da vida dos outros, né? Então até tu pode passar ali rapidinho e ver alguma coisa, mas tipo, beleza, tô aqui vivendo e cuidando do meu crescimento, né? E fazendo o que me faz bem, e o outro tá lá na vida dele, aquilo já nem, né? Tipo, vai ser alguma coisa que te afeta. Realmente tem que vir de dentro. E qual a importância das pausas também, né? Que nem já comentasse antes bastante da saúde mental, mas seja no trabalho ou para ter esse momento só nosso, para ter esse autoconhecimento e até se observar, né? Que tanta gente vive ali também na corrida dos ratos, que a gente chama, né? Naquela rotina louca, tentando dar conta de tudo, e a pessoa não nem para pensar, né? O que que eu quero, o que que eu gosto, o que que é bom para mim, Uhum. né? E só fica naquele ciclo ali.
Sim, super importante então fazer pausas. Existem também meditações rápidas que a gente pode fazer durante o dia, que super ajuda a gente a parar, esvaziar a mente, né? Porque a nossa mente, ela é um macaco louco, então a gente está pensando o tempo inteiro em várias coisas e às vezes a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não existe essa questão de multitarefa, né? Quer dizer que a gente perde o Uhum. foco quando a gente está trabalhando uma coisa, a gente vai para outra. O que significa isso para o nosso cérebro? Significa perda de energia. Porque se eu continuo focada, eu continuo na mesma energia. Se eu mudo de tarefa, eu preciso de uma energia maior para ir para outra tarefa, para executar essa tarefa, e aí eu vou, durante o dia, perdendo a minha energia, e no fim do dia, às vezes, a gente está exausto, cansado e não sabe por quê. Na verdade, é por isso. Sim, tem gente que achava chique antes, né? Ah, eu sou multitarefas, eu faço mil coisas ao mesmo tempo, mas é bem isso aí, fica tudo. Como é que tu vai colocar o foco ali, fazer uma coisa concentrada e certa? Se estás ali num negócio, dá um minuto, tu vai para lá, é bem isso, demanda mais energia, e aí tu volta para outra anterior e já não tem. Aí tem que voltar lá no começo. Ah, o que que eu tava fazendo mesmo? Aí, né, recapitular ainda para voltar para a tarefa. Exatamente, exatamente. Então é super importante, né, a gente trabalhar essas pausas, fazer às vezes 1 minuto de mindfulness, né, colocar uma música. No YouTube tem tanta meditação. Também indico aqui meu canal de meditação, que é o Projeto Harion, e que eu e a Sami, a gente grava várias meditações, são rápidas. Nossa, ai, ó, isso eu não coloquei aqui na descrição, mas a gente já tá pegando a vibe da Antonella aí, então, ó, pra ficar na energia dela, a gente vai assistir o canal. Sim, então assim, para a gente se manter, né, bem e produtivo, a gente precisa cuidar da nossa saúde, porque só assim que a gente vai conseguir realizar as coisas. Então, estar atento a isso, meditar. Tanta gente fala, ai, não consigo meditar, meditar é difícil, mas tenta. O Murilo Gun, ele até fez um post esses dias que eu dei risada, que ele falou: quem diz que não sabe meditar e que meditação não é para a pessoa, é justamente que a meditação é para essa pessoa. Porque é essa pessoa que tem Uhum. Vou trava, tentar. é essa pessoa que tem aí crença Precisa. limitante. Então é essa pessoa que precisa. Eu achei sensacional. Eu falei assim, cara, agora quando as pessoas me disserem isso, eu vou dizer, ó, Murilo Gun falou isso e é isso mesmo. Porque É porque é bem como tu falasse, pra mim é difícil deixar a mente quieta pra não pensar em nada. Então eu já penso, gente, não vai dar certo isso aí pra mim. Nem tem. não, e daí, ó, a gente já coloca uma crença limitante. E em quantas Uhum. coisas no mundo, na vida, a gente faz isso? Né? A gente está o tempo inteiro. Sim. Ai, não, não gosto de comer tal coisa. Mas você experimentou? Provou? Você viu se é bom, se Aham. não é bom? No mínimo experimenta. E daí depois você fala que não gosta. Né? Porque senão a gente nunca Uhum. vai sair dessa questão. Uai, não gosto de tal lugar, nunca nem foi também, né? Exato. Crio umas crenças assim que, enfim. Nos últimos anos, você se especializou em gestão de pessoas e desenvolvimento humano e desenvolveu programas de coaching e mentoria focados em líderes potenciais e formais. Também co-criou programas de inclusão e diversidade para líderes e programas de liderança feminina, que hoje, né, são a tua paixão. Você acha que as empresas também, agora, né, 2022, a gente sabe aí que 2020 foi meio que um choque, 2021 começaram a pensar em algumas coisas agora, né, um pouquinho mais planejadas aí, vão buscar sair mais desse discurso de diversidade e tal, que a gente vê algumas bandeiras sendo levantadas, mas aí daqui a pouco acontece uma situação que mostra que dentro da empresa não é bem assim, né? E vem a público, a gente sabe de algumas. E ir para a prática realmente nessas questões? Olha, espero muito que sim. A gente vê as empresas se mobilizando para isso. É cada vez mais importante não só falar na teoria e fazer realmente, porque o mercado está pedindo isso, as pessoas estão pedindo isso. Os colaboradores não querem mais trabalhar em empresas que têm ambientes tóxicos.
Então, hoje você vê uma alta taxa de turnover quando o colaborador ou a pessoa profissional entra numa empresa e ele vê, cara, não é isso que eu quero. O mercado está assim, a demanda tá, por profissional competente está alta, a pessoa simplesmente perde a conta e vai para outra empresa que vai tratar melhor, outra empresa que vai ter um ambiente mais inclusivo, mais saudável. Então, com certeza, cada vez mais a gente vai ver as empresas correndo atrás para colocar na prática tudo que é dito na cartilha. E a gente fala muito isso também no Human Skills Manifesto, né? Que é isso que a gente prega, que a gente quer ver as empresas na prática, né? Falando de valores, princípios, mas fazendo, tendo a atitude de fazer no dia a dia. Muito bem. Bom, o papo tá ótimo aqui, a gente ficaria, né, até dar o limite aí do Instagram, que ainda ia faltar assunto, mas para a gente encerrar, né, vou te fazer a última pergunta aqui, que hoje você também é cofundadora e CMO da Women Leadership, que é a startup de educação que promove eventos, bootcamps, cursos, conteúdos e networking, que incentiva a liderança feminina na nova economia, justamente. O propósito é fomentar o protagonismo feminino através da liderança autêntica. Mais de 10 mil mulheres já foram impactadas com os cursos e eventos. E como surgiu esse projeto, né? E de que forma ele vai contribuir para revolucionar justamente aí a gestão das empresas e trazer também o protagonismo feminino para as corporações, né? Que a gente torce muito por isso. Ah, com certeza, é o que a gente mais quer, né? Ver mulheres na liderança. Hoje, Mulheres no mulheres comando. no comando, a gente vê mulheres chegando a cargos de liderança e às vezes precisando trabalhar 2, 3 vezes mais ou se impor de determinadas formas porque precisam competir com os homens, né? Então, assim, a Women, ela vem com o intuito de capacitar mulheres para liderança. Então, a gente tem cursos que capacitam as mulheres, líderes potenciais e líderes formais também. E a gente tem um programa específico com facilitadoras do mercado. Então, mulheres que já trabalham em grandes empresas, são CEOs de startups, e tem assim chegaram lá, né? Então elas compartilham não só a teoria, mas também a prática de como elas chegaram lá. Então isso é extremamente importante porque todas as mulheres que passam pelos nossos cursos, se a gente olha para os depoimentos, todas elas falam: meu Deus, mudou a minha vida depois desse curso, eu fui promovida, eu mudei de empresa, eu abri a minha empresa, eu criei justamente a confiança que eu precisava para me posicionar de determinada forma, para alcançar os meus objetivos como mulher, como líder. Então, assim, é muito legal ver essa ação e ver o quanto a gente transforma a vida das mulheres. Então, isso motiva muito a gente, inspira, né? Uhum. E é tudo pela. Tem site também, tem Uhum. plataforma. Não sei se antes acontecia presencial, se hoje é online. Aham, o site é womenleadership.com.br. Instagram também sempre tem conteúdo super legal, que é Women Leadership BR. Sigam lá, vocês vão adorar. E a gente tem aí várias novidades para esse ano. Estamos preparando aí coisas muito legais que vem a impactar o mercado brasileiro. Com certeza, gente. Adorei, Antonella. Muito obrigada, né, por estar aqui com a gente hoje, trazer tanta informação de qualidade. Realmente precisaria de muito mais tempo aqui para a gente se aprofundar em cada tema, mas muito bom conhecer, né, uma mulher num comando aí tão plural e que sirva também de inspiração para as nossas, né, seguidoras, enfim, para quem receber esse vídeo depois. Imagina, obrigada. Eu que agradeço aí pelo convite. Carol, adorei estar aqui com você hoje. Nossa, é um prazer, desculpa, fazer parte aí dessa primeira live do ano, do teu canal, que está sendo criado com tanto carinho. Então, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Vou deixar salvo aqui no IGTV, tá, pessoal? E depois no canal do YouTube também,
para quem quiser rever, pegar algum insight aí, alguma ideia, ou também compartilhar. Tá bom? Muito obrigada, Antonella. Até a próxima e ficam as portas abertas aqui para ti também, Então, para os teus projetos. obrigada, Carol. Tá Grande bom? beijo. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.